Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nesta manhã, nós colocamos a vida do teu servo na palma das tuas mãos. Pedimos a cobertura do teu sangue sobre ele, sobre a sua esposa, suas filhas, sobre tudo quanto leva o nome do teu servo nesta terra, que o Senhor esconda em ti agora. Guarda ele, Senhor, de todo o mal, e que ele seja um canal transparente para falar aquilo que o Senhor tem aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a maravilhosa paz de Jesus, amém? Eu queria orar mais uma vez, feche os olhos. Espírito Santo de Deus, colocamos esta casa, o teu povo, a minha vida, diante da tua presença. Queremos reconhecer, ó Deus, a nossa dependência do Senhor, a nossa suficiência do Senhor. Confessamos o governo do Senhor sobre a nossa vida. Queremos, em nome de Jesus, declarar que o Senhor reina neste lugar. O Senhor detém toda a autoridade sobre este lugar. Te louvo, ó Deus, porque este povo reunido em teu nome, ó Deus, é um povo que abre o coração nesta manhã para ouvir a voz do Senhor. Fica conosco, Senhor. Que a tua bênção, a tua graça, o teu amor se estenda sobre cada família, sobre cada casa. Quero clamar também, ó Deus, estar em unidade por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Como nós oramos aqui agora mesmo, Senhor, alcança cada um. Vai ali de encontro a cada irmão, a cada pessoa que se encontra nesta hora, ó Pai, oprimido, cansado, sem esperança, sem fé. Senhor, derrama uma porção da tua presença. Derrama uma porção da tua presença. Deus, fica conosco. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso coração. Prepara a terra do nosso coração, para que a semente do Senhor possa cair e frutificar. Obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa manhã eu quero me ater um pouquinho na última aula que eu ministrei aqui. Nós usamos menos a revista, hoje nós vamos usar um pouco mais. Mas eu fiz algumas pesquisas para acrescentar para a vida dos irmãos. Para quem está acompanhando aí na revista, a integridade do caráter cristão. Quem está com a sua revista, por favor, se quiser acompanhar. O tema é a integridade do caráter cristão. Irmãos, confesso que eu não posso dizer que no tempo dos patriarcas ou dos apóstolos era mais fácil do que no nosso tempo. Viver, pregar e difundir, né, o caráter cristão. Eu não vivi naquela época. Nós temos parâmetros por aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas de hoje, né, nós podemos dizer com propriedade. Tem sido um dos grandes desafios da igreja. Um dos grandes desafios para a minha vida, para a sua vida. Manter o nosso caráter íntegro. Manter a integridade do caráter. E não é só a integridade do seu caráter enquanto pessoa. Hoje nós temos uma outra responsabilidade, não maior, que é responder de forma saudável, de forma correta, à sociedade em relação ao caráter de Cristo. Hoje a minha resposta ao mundo, ela tem que ser em relação ao meu caráter, a minha conduta, a minha postura. Porém, eu também tenho que responder pelo caráter de Cristo, porque Ele está em nós, Ele está em mim, está em você. E quando nós falamos em integridade, irmãos, eu quero aprofundar um pouquinho neste conceito,
queria que os irmãos ouvissem com carinho. Integridade, um dos conceitos que nós vamos tirar lá do latim, integritare, significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, briosa, cuja natureza de ação nos dá uma imagem, olha que coisa interessante, irmãos, de inocência, de pureza ou castidade. Integridade, o que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Quem foi assim? Aquele que me encontrou, aquele que te encontrou. Quem permanece assim? Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca foi e nunca será adulterado. Então, quando nós falamos em integridade, nós precisamos ter em mente, meus amados irmãos, um conceito que transcende muito as nossas definições seculares. Se nós sairmos por aí perguntando o que é caráter, as pessoas, a maioria delas, vão ter uma definição, um conceito interessante, porém, muito simplório, pouco rico. Quando nós olhamos integridade neste conceito, nós enxergamos Jesus. Nós enxergamos Jesus. São exemplos de integridade moral e corporal. A vida íntegra, a integridade física. Irmãos, às vezes pensamos que moralidade, integridade, nós estamos referindo apenas a alma e espírito. Mas quantas pessoas não têm sido íntegras, honestas, educadas, éticas com o corpo? Parece que entre espírito, alma e corpo, nós decidimos que o corpo já não serve para muita coisa. E não é verdade. Não é verdade. O seu corpo é obra da criação de Deus. A sua alma é obra da criação de Deus. O seu espírito é obra da criação de Deus. Então, são exemplos de integridade moral e corporal. A vida íntegra, a integridade física, dos bens sociais e individuais, integridade da honra e da fama, a integridade da intimidade pessoal, do nome. Quantas pessoas hoje acham que o seu nome já não carrega nenhum significado, nenhuma importância, né? Mas é claro que carrega. Assim como Jesus era conhecido, respeitado, admirado, reverenciado pelo seu nome, tanto que a Bíblia diz que o seu nome, o nome de Jesus, foi colocado acima de todo nome, e diante do nome de Jesus todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é Senhor. Quando nós oramos em nome de Jesus. Os demônios obedecem o nome de Jesus. E o seu nome diz o quê? Quando as pessoas proferem o seu nome, elas estão dizendo o que a seu respeito? Isso fala de moral, de integridade, integridade da imagem e dos sentimentos. É indiscutível a admissão da existência de determinados bens da personalidade e sua integridade. Portanto, esta coaduna com o respeito, e este com a moral, e com a moral a integridade. Meus amados, o padrão que Deus deixou para nós é um padrão alto, é um padrão elevado, é um padrão exigente para vivermos de maneira íntegra. É muito alto o padrão de Cristo. E graças a Deus por isso. Nós não podemos reclamar que aquilo que Deus nos deixou seja algo inalcançável, inatingível, ou de uma extrema dificuldade de atingirmos. Quando nós vivemos na dependência do Espírito, quando nós vivemos na dependência da palavra, nós vamos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. E Deus preparou, e Ele tem chamado uma igreja íntegra.
Uma igreja para ser honesta, uma igreja para ser ética, educada, pura, justa. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Eu creio assim. Um ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, infringindo as normas e leis, prejudicando alguém por um motivo fútil e incoerente. A moral de uma pessoa não tem preço, ela é indiscutível. Não, meu irmão, não negocie a sua moral, não negocie a sua integridade, não negocie a sua honra. Por quê? Porque ela vem do Espírito de Deus para você. Ela vem do próprio Deus, porque você foi criado à imagem e à semelhança de um Deus que é puro, que é santo, que é justo, que é honesto, que é íntegro, que é reto. Nós viemos dele e devemos viver por ele. Amém? E aí na sua revista, aliás, antes de entrar na revista, eu falei sobre integridade. Deixa eu falar um pouquinho sobre caráter. Quem somos? Olha que pergunta interessante, igreja. Quem somos quando ninguém está nos vendo e só os olhos do Senhor nos contemplam? Quem somos quando ninguém mais nos vê? Apenas os olhos do Senhor. Ainda muitos crentes acreditam que Deus não esteja vendo, que Deus não o perceba, que Deus não escuta tudo. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, tudo percebe. E Ele sabe exatamente quem é você. Perfeitamente Deus sabe quem é você. Até diante daqueles pensamentos que você mesmo duvida que Ele saiba, Ele sabe quem é você. O que é caráter? Eu não vou falar caráter aqui do ponto de vista psicológico, muito psicológico, tá, irmãos? O que é caráter? É exatamente o que você é quando ninguém está te olhando. Que coisa interessante, hein? É exatamente o que você é quando ninguém está te olhando. Porque o caráter é o reflexo da sua imagem. Diga comigo, caráter é o reflexo da minha imagem. Agora, se eu colocar um aparelho, um caratertômetro, um aparelho que vai fazer um diagnóstico do seu caráter, nós podemos filmar o seu caráter e projetar aqui na tela quando nós cantamos? Posso projetar o seu caráter aqui hoje? Posso projetar o meu caráter? Claro que sim. Você tem que dizer, pastor, pode. Claro que sim, irmão. Porque o seu caráter está sendo forjado no caráter de Cristo. Existem falhas em você? Em mim? Claro que sim, irmãos. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar a ninguém. Então o caráter que for exposto ali, ainda que não seja perfeito, não vai passar pelo julgamento. Não pode passar pelo julgamento. Nosso não. Só daquele que é justo. Então caráter é exatamente o que você é quando ninguém está te olhando. Quando as cortinas se fecham e você não precisa representar. Sabe, um dos lugares onde Deus mais nos visita, ou pelo menos me visita, é no banheiro. Porque é um dos lugares onde mais eu estou sozinho. É onde mais eu estou despido. É onde mais eu posso estar com o meu Senhor. É onde mais, muitas vezes a própria água, né, que lava o nosso corpo, também traduz a própria água do Espírito que nos lava. Então, meu amado, caráter, quando as cortinas se fecham e você não precisa representar, quando a máscara é deixada de lado e o verdadeiro eu aparece. Já ouviu aquele ditado, caiu a máscara do irmão, agora ele está mostrando quem ele é.
deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a máscara do irmão cair, ou a sua, e a pessoa mostrar quem ela é, não se assuste, não se espante, ele é aquilo. E você tem que amar quem ele é, e não a máscara que ele usa. Nós aprendemos a amar as pessoas pela máscara que ela usa. Máscara de bondade, de quietinho, né? De arrumadinho, não dá trabalho. Nossa, mas que criança boa, não dá trabalho, não conversa, não levanta na sala de aula, não faz nada. Cuidado, essa criança pode estar até adoecida, né? Porque uma criança, geralmente a criança ela é ativa, ela quer brincar, ela conversa, não é verdade? Mas nós aprendemos a amar as pessoas muito pela máscara que ela usa. Quando cai a máscara, eu nunca esperava aquilo do irmão. Por que não? Será que Jesus fala da mesma maneira quando cai uma máscara minha? Eu não pensei que o meu filho fosse assim. Deus nos conhece. Precisamos, em nossa caminhada cristã, ser o que Deus quer que sejamos. Não seja mais nem menos. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. E se você não conhece o seu caráter e a sua personalidade, você vai se distanciar daquilo que Deus te chamou para ser. Romanos 5, 3 e 4, lemos que a nossa paciência resulta em um caráter aprovado. Amém? Como saber o que Deus quer que eu seja? Como saber o que Deus quer que você seja? 3 respostas. Uma pessoa de caráter, ela é amorosa. Possui, segundo, relacionamento autêntico com Deus. E terceiro, tem uma consciência limpa. Irmãos, não tem coisa melhor do que ter uma consciência limpa. Aprendemos isso dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais, quando diziam: filho, a melhor coisa do mundo é pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E não é verdade, irmãos? Isso é muito bom, é ter uma consciência limpa. Esses requisitos são indicadores de uma pessoa com caráter cristão. Ela é amorosa, ela tem um relacionamento autêntico com o seu Senhor e ela tem uma consciência limpa, pura. Como nós estamos vivendo? São algumas perguntas, estamos falando de caráter. Estamos amando mais o Senhor ou o que fazemos para Ele? Você ama mais a Deus ou você ama mais a obra que Ele realiza através de você? Somos pessoas honestas? Você é honesto? Eu esperava que todo mundo fosse levantar a mão. Somos honestos? Você tem que ter certeza disso, porque isso tem que estar no seu caráter. Estamos tratando o pecado em nossas vidas ou estamos ocultando o pecado? Você trata o pecado e abandona ou você alimenta ele? Como eu vi um pastor esses dias ministrando, ele dizia que cada um tem o diabo que merece. E ele falou: e o diabo tem o tamanho da comida que você dá para ele. Você é que engorda o diabo. O crente que alimenta o diabo, porque a Bíblia diz que se nós resistimos, ele vai o quê? Fugir. Então cada um tem um diabo que merece. Aquilo que você compra dele, você faz um acordo com ele. A Bíblia refere a autenticidade como sendo viver uma vida verdadeira em nosso íntimo e viver uma vida de sinceridade divina. Uma sinceridade no íntimo. Quantas pessoas mentem descaradamente para si mesmas? Mentem para si mesmos, irmãos. Irmãos, isso é uma habilidade demoníaca. Eu olho no espelho e minto para eu mesmo.
Isso é demais para o caráter de Cristo. Muitas vezes, tentamos viver uma vida de aparência. Pegamos a máscara de santidade e achamos que está tudo bem. Temos que nos esforçar para viver uma vida íntegra diante de Deus. Oh, meu irmão, diante de Deus, toda máscara tem que cair. Se não cair, o Espírito de Deus olha por trás dela e conhece quem você é. Quando vivemos de aparência, estamos sendo hipócritas, mentirosos e enganamos a nós mesmos. Deus não compactua com mentiras. Nós vamos ver que uma das falhas ou deficiências de caráter, né, está muito associado ou se manifesta muito através da mentira. Ele não ouvirá o nosso louvor se não for verdadeiro. Ponto. Tudo que não for puro, santo, justo, honesto, tiver boa fama, louvor, não é verdadeiro, então Deus não aceita. Pode ofertar, pode chorar, pode orar em línguas, pode profetizar, pode fazer o que for, meu irmão, se não proceder da verdade, Deus não aceita. Porque Ele não muda, Ele não se adapta a nós. Nós é que temos que nos adaptarmos a Ele. Ele não ouvirá o nosso louvor se não for verdadeiro. Pode até ter uma letra bonita, mas se não for do coração, de nada valerá, nem o esforço nem a técnica. Deus quer ver retidão em nosso coração. Ser autêntico é uma testemunha poderosa da presença de Deus em nossas vidas. Quando você é autêntico, você está testemunhando de Deus. É sermos honestos com respeito às nossas imperfeições, lutas e deficiências. Nós temos que ser honestos até diante do nosso pecado. Até para nós confessarmos o nosso pecado, nós temos que ser honestos e verdadeiros. Deus, pequei assim, assim e assim. Mas nós temos o péssimo hábito de só contarmos a metade do pecado para Deus. A outra metade a gente guarda. Achando que com isso atingimos o coração de Deus, sensibilizamos a Deus. Meu irmão, o que te liberta é a verdade. E não existe meia verdade. Como não existe meia fidelidade. Como não existe meia honestidade. Irmão, você é honesto? Olha, pastor, assim, dependendo da situação, sim. Isso é relativismo, né? Foi o que o diabo plantou na mente do homem lá no Éden, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tudo passou a ser relativo. Nosso Deus não trabalha na relatividade, Ele trabalha no absoluto. Ou é, ou não é. Ou se é honesto, porque como que existe meia honestidade, né? Você é fiel? Olha, pastor, eu dou uma escorregada aí de vez em quando, mas estou na média. Eu estou na média, não estou acima de 50, então passo de ano. Não existe meia fidelidade. Não existe meia fidelidade. Caráter é tornar-se quem Deus quer que sejamos. Ponto. Quer uma definição para caráter? Repitam comigo, caráter é tornar-se quem Deus quer que sejamos. Isso é caráter. É você tornar quem Deus quer que você seja. Então você tem que perguntar a Deus, quem o Senhor quer que eu seja? Deus, como o Senhor quer que eu haja? Deus, como tomar uma posição diante dessa causa? Integridade é fazer o que Deus quer que façamos do jeito dele. Integridade é fazer o que Deus quer que façamos. De que jeito, irmãos? Do jeito dele. Do jeito dele.
Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que nos exponha, temos que fazer o que é certo. Isso é integridade. Vai doer, vai te expor, é difícil, mas seja íntegro e viva a verdade. Nossos pensamentos, palavras e obras devem refletir o desejo de fazer o que é reto aos olhos de Deus. Olha um termo, uma definição de caráter na psicologia. É o termo que designa um aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza, o seu temperamento. O conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo lhe determinam a conduta e a concepção moral, seu gênio, humor, temperamento. Este sendo resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios, inclusive os vícios. Caráter, em sua definição mais simples, resume-se em índole ou firmeza de vontade. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, seu caráter. O autor do estudo começa, agora eu quero ir para a revista. Começa trabalhando a afirmação de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos então uma gênese. Você tem uma gênese, uma origem, um ser Deus Pai que te gerou. Você tem uma gênese, você tem um pai, você tem um código genético de um ser Pai que te gerou. Você foi gerado por uma pessoa. Você foi gerado no desejo de uma pessoa. Você foi gerado no amor de uma pessoa. Você foi concebido na vontade de uma pessoa. Essa pessoa é o seu Pai. Ela é o seu Deus. Ela é o seu Criador. Então, o autor começa dizendo que fomos gerados à imagem e semelhança, não de um macaco. Uma pergunta para os irmãos. Quem quiser responder, levanta a mão, um de cada vez. Animal tem caráter? Animal tem caráter? Não. Então você não veio de um animal. Deus tem caráter? Então você veio dele. Você veio dele. Você foi gerado nele. Isso é maravilhoso, traz um descanso para nós. A imagem, quando fala lá no texto de Gênesis 1:26, que nós somos criados à imagem e semelhança. Imagem, entenda de uma forma simples, imagem, como uma figura moldada. Então, você foi moldado, você tem a aparência de Deus. Quando fala em semelhança, fala de aspectos íntimos do seu interior. O homem, de alguma maneira, ele é o reflexo concreto de Deus. Nós refletimos de forma concreta a imagem e a semelhança de um Deus Criador. Isso é maravilhoso. A imagem divina não se encontra no corpo do homem, que foi feito a partir de matéria terrena, do barro, mas em sua semelhança espiritual, intelectual, moral, com que Deus trouxe para você e para mim através do sopro da vida. Quando Deus soprou em mim, Ele soprou inteligência, moralidade, ética, espiritualidade,
santidade, retidão, honestidade, integridade, porque Ele soprou dele sobre mim. Ele soprou dele em mim. Você tem da vida de Deus em você. Imagem é uma representação visível, semelhança é uma representação espiritual, celestial. Por isso Jesus se fez homem, sendo Deus. E aí o autor fala sobre o amor. Como filhos de Deus, devemos reproduzir e produzir frutos de amor, justiça e verdade. O autor trabalha nessa questão aqui, irmãos, de integridade de caráter, nesse tripé de amor, justiça e verdade. Sobre o amor, aí a revista dos irmãos traz uma definição de 4 atributos, de 4 características do amor. Então os irmãos depois vão estudar em casa, mas eu já sei que os irmãos sabem isso muito bem. O amor ágape, o amor filion, o amor storge e o amor eros. É a maneira com que nós entendemos a manifestação do amor. Porém eu queria ler com os irmãos, aí na página, eu não sei a página dos irmãos, né, porque eu tenho a revista do professor, mas depois desse quadro que fala sobre amor ágape, filion, tem um destaque. Aí, no meu está em azul. Do aluno também? Não, está não, pastor. Mas você vai encontrar aí, ó. Satisfazer as exigências de Deus. Achou? Não tem? Não tem na do aluno? Ok, então eu vou ler, preste atenção. Satisfazer as exigências de Deus só é possível por meio de um amor maior, um amor ágape. E os salvos, que somos nós temos recebido deste amor. Entenda bem, quando o autor fala de justiça, amor e verdade, lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala que vão permanecer fé, amor e esperança. Porém, o que vai ficar por último e durar eternamente qual é? O amor. Quando formos tirados dessa terra, não precisaremos mais de fé e nem de esperança, porque a plenitude de Deus já estará em nós. Porém, o amor permanece eternamente, porque Deus é amor. Fé e esperança são atributos que hoje estão no seu íntimo e servem para a sua conduta pessoal cristã. O amor também está no seu íntimo, porém, você tem que contemplar os outros com este amor. Por isso Deus nos deu como primeiro grande mandamento, amá-lo sobre todas as coisas, mas estender este amor sobre os outros. Estender este amor sobre os muros. Então nós precisamos, queridos, viver debaixo e no amor de Deus. A grande proposta da fé cristã. Queria que os irmãos acompanhassem comigo aí. A grande proposta da fé cristã, que é vivermos o amor de Deus. Atentem comigo aqui. O autor diz o seguinte: primeira evidência, queridos, externa de que uma pessoa nasceu de novo. Temos muitas evidências que apontam principalmente para a nossa consciência e para o outro de que nós nascemos de novo. Isso tem que ser evidente na minha vida e na sua vida. E o autor coloca o seguinte, algumas evidências. O nosso amor, ele está relacionado a um profundo senso de justiça. O meu amor, o seu amor, está ligado a um senso de justiça. Nós estendemos este amor, não só para aquelas pessoas que nos amam, mas agora em Cristo, nós vamos estender este amor também para aquelas pessoas que não nos amam. Ao ponto de Jesus ensinar que nós devemos amar até quem, irmãos? Até quem? Os nossos inimigos. Isso é amar com justiça. Amar de uma maneira injusta é amar só quem te ama. E a própria Bíblia diz que proveito há nisso.
Que proveito há em abraçar só quem você gosta de abraçar? Às vezes nós falamos, os pastores falam, né? Sai do seu lugar e abrace uma pessoa que você nunca abraçou. Que dificuldade, hein? Quando o pastor não pede, você corre e abraça o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Que dificuldade sair do lugar e ir lá abraçar uma pessoa que você nunca abraçou. Nós vamos começar a praticar um amor com justiça, quando nós estivermos pensando, desejando o mesmo bem que eu desejo de Deus para mim, eu desejo para o outro. Nós queremos muito de Deus, irmãos, mas queremos muito de Deus para nós. Queremos muito de Deus para nós. Será que oramos com a mesma intensidade pelo outro do que oramos por nós? Será que pagamos um preço pelo outro, como pagamos um preço por aquilo que nós queremos para nós? Este é o amor que excede todo o entendimento. Se basearmos o amor apenas no entendimento, ele vai se tornar muito um amor egoísta. Um amor que busca os seus próprios interesses. Mas o amor que anda junto com a justiça e que revela que nós nascemos de novo, é um amor que também se preocupa com o outro. Aí na sua revista tem a maior das virtudes cardeais. Eu achei interessante isso aqui. A maior das virtudes cardeais. Diz assim: o amor, entretanto, é a maior das 3 virtudes. Um dia nem a fé, nem a esperança serão necessárias, porque estaremos com o Senhor, mas o amor perdurará toda eternidade. Amém? Você crê nisso? Eu também creio nisso. Justiça. Número 2, a justiça. Os irmãos depois vão estudar em casa com mais detalhe a revista. Olha que coisa interessante. Nas Escrituras, o sentido de justiça traspassa a conceituação forense relativa aos tribunais. No Antigo Testamento, o homem justo era o que vivia em conformidade com a lei do Senhor. Quantos aqui vivem em conformidade com a lei? Nós procuramos viver. E em alguns momentos pecamos. Deixamos de cumprir algumas leis. Ou você cumpre 100% as leis? Não. Impossível. Uma pessoa, esse é o nosso alvo, irmãos, viu? Nós percorremos isso. Cada dia que Deus mostrar para você uma lei que você não cumpre, e Ele agora te capacita a cumprir, então chegou a sua vez de cumprir aquela lei. No Novo Testamento, justo é aquele que foi justificado por Cristo e vive em consonância com seus preceitos. Agora eu vou perguntar, quantos aqui foram justificados por Cristo? Que diferença, né, irmãos? Agora nós podemos afirmar, não fomos justificados pela lei, fomos justificados pelo sacrifício do Filho de Deus. Agora olha só que interessante, um conceito de justiça e de justificação. Olha, eu achei isso aqui muito interessante. Justificação. O método é divino e não humano. Ninguém pode se justificar. O método é divino, não nasce em homem. Já viu como as pessoas nos procuram muitas vezes para que nós a justifiquemos? Mas diante de transgressões espirituais, o único que pode nos justificar é aquele que é justo. É aquele que não deve nada a ninguém. Irmãos, como é gostoso saber que Jesus viveu nessa terra, voltou para casa e Ele saiu daqui sem nenhuma dívida. Não há dívida. O diabo procurou em todos os cartórios do reino espiritual alguma pendência de Jesus, algum protesto contra Ele. Não encontrou nele nenhuma mancha. E isso foi tão verdade, e é tão verdade, que até um homem, ele não soube disso, que ele foi, como diz no nosso linguajar,
evangeliquez, ele foi revelado. Ele nem soube que foi revelado por Deus, pelo Espírito de Deus. Mas até um homem concordou com essa verdade na terra. Quem foi? Um bombom para você. Pilatos. Porque quando ele foi entregar Jesus, o que ele falou? Não encontrei absolutamente nada neste homem que o condene. Pilatos nem sabia, estava sendo revelado. Porque ele já estava concordando com algo que é espiritual e eterno. Então, justificação, o método é divino e não humano. O homem só pode justificar o inocente. Deus justifica o culpado. O homem justifica o inocente. Tanto que você pode testemunhar para alguém da inocência dele. Mas, irmãos, quem pode justificar o culpado é só Deus. Eu não posso. O homem justifica a base do mérito. Olha aqui para os advogados aí. Deus justifica a base da misericórdia. Se o homem tivesse de ser justificado nesta base, seu caráter moral teria de ser perfeito. Mas ninguém é perfeito. Não há homem que não peque, não é assim que diz a Bíblia? Não há salvação por meio do caráter. Não existe salvação por meio... Pastor, mas o homem tem um caráter irrepreensível. Diante da justificação, isso não conta nada. Conta para um viver terreno, um viver íntegro. Então, não há salvação por meio do caráter. O que os homens necessitam é ser salvos de seu caráter. Diga comigo, Deus, salva-me do meu caráter. Oh, irmãos, eu preciso ser salvo do meu caráter, porque tem hora que o pastor Ricardo aqui, só Jesus na causa, só Ele para me justificar. A justiça do salvo, olha que coisa linda. Avance aí um pouquinho. Atos comuns de injustiça. Irmão, esse negócio aqui pegou, viu? A hora que eu estudei. E, graças a Deus, pastor Salmo e a pastora Cássia falou que quando eu viesse dar essa aula, para eu não me preocupar, porque aqui na igreja ninguém mais faz isso aqui. Já estão todos com as asas enormes. Já estão prontos para voar, né? Mas olha só, irmãos, nós estamos falando de justiça. Atos comuns de injustiça. Como afirmou o autor do livro de Hebreus, o que se espera do cristão, eu estou lendo na revista, tá? São coisas melhores. Ou seja, o que Deus espera de nós não é que sejamos iguais às pessoas do mundo, mas que sejamos o que, irmãos? Melhores. E este melhor aqui não é arrogância, viu? Não é soberba, não é orgulho, não é presunção, mas melhores, ou seja, ações que explicitem o amor, a justiça e a verdade. No entanto, convivemos cada vez mais com atos de injustiça cometidos por aqueles que são considerados justos. Portanto, aliás, pula um pouquinho. Abusos na família de Deus. A palavra de Deus está repleta de exortações acerca dos que vivem entre nós como irmãos, mas que na realidade são aproveitadores da generosidade alheia. Cobram amor uns dos outros, mas não amam ninguém. São maledicentes, conservam maus costumes. Irmãos, eu vou contar isso aqui, os irmãos vão guardar o coração. Fala, pastor, eu prometo guardar o coração. O pastor Salmo conhece o meu pastor, né? É um homem íntegro, meu pastor? É, pastor Salmo, é um homem reto. O meu pastor é uma bênção, irmãos. Esses dias, a minha igreja é uma igreja abençoada. E esses dias, nós trocamos uma das pessoas que cuidam da limpeza, da administração do templo. E esse rapaz, ele com muito gás, resolveu dar uma faxina daquela na igreja, pastor. Irmãos, aí tinha quebrado um banco, e ele foi arrumar, e ele pegou e deitou.
e viu debaixo dos bancos. Irmãos, ele tirou 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros de chiclete, pregado nos bancos da igreja. Está lá, na sala do pastor, 2 garrafas de Coca-Cola, cheia de chiclete. Isso é um bom costume ou um mau costume? É péssimo, pastora? Você já olhou debaixo da... Irmãos, é o que o autor está dizendo. Conservam ainda maus costumes. Quem preside essa igreja aqui? Quem preside essa igreja, irmãos? O Rei dos Reis, o Santo de Deus. Todas as vezes que vocês se reúnem aqui, Jesus está presente? Sim ou não? Amém. Você desliga o celular? Quando está no culto ao Deus que é tremendo, temível, que faz trovejar os céus, que as montanhas saem do lugar quando ele se levanta, que os mares se movimentam à voz do Todo-Poderoso, que faz tremer o deserto, é o mesmo Deus que está aqui? Você desliga o celular? Quando a boca do Deus Todo-Poderoso fala? Pastor, isso é legalismo. Tudo bem, pergunte para Deus se é. Maus costumes. O pastor está pregando, você está contando da novela do dia anterior, dentro da casa de Deus. Você está olhando no seu iPad, no seu iPod, no seu não pode. Você está acompanhando o jogo, pastor Salmo, né? Porque o culto é na hora final do jogo, pastor. Como é que o senhor marca culto para 5 horas, pastor? Está no meio do segundo tempo ali, aí o irmão está aqui, o fogo de Deus está caindo, ele está discretamente olhando quem está ganhando o jogo. Bom, você vai conversar com o Espírito Santo. Tais pessoas precisam ser exortadas, e quando não aceitarem a exortação, devem nos afastar delas, conforme orientaram os apóstolos. 2.2, plágio. O plágio consiste na reprodução da propriedade intelectual de terceiros, integral, parcial ou conceitualmente, sem que se faça a citação da referida fonte. Quantos irmãos fizeram um curso que nós ministramos aqui sobre curso de capacitação e aconselhamento? Os irmãos se lembram da apostila que eu dei sobre ética? Primeira coisa que eu falei na aula sobre ética, eu orientei os irmãos que a apostila que eu estava usando não era minha, é do pastor Lourenço Stélio Rega, e que eu liguei para ele, pedindo permissão para usar o material, e ele falou que eu teria permissão desde que eu citasse a fonte. Os irmãos se lembram? É assim que um crente procede. E olha só, tal ato é comumente praticado nas obras artísticas, científicas ou literárias. No entanto, é preciso lembrar que as leis prevêem punições civis e penais para os que praticam. Ou seja, comprar CD pirata está errado. Por que está errado? Porque é um legalismo? É porque é uma lei civil. É proibido. E como é que eu vou pegar algo proibido e santificar o proibido? Como é que eu vou santificar o profano? Como é que eu vou legalizar na igreja o que a Constituição diz que é ilegal? É estranho, irmãos. No mínimo, é estranho. Olha o que o autor diz. No entanto, é preciso lembrar que as leis prevêem punições civis, né? E penais para os que praticam. Meu Deus, eu posso ser preso. Você pode ser processado. Não só quem vende, quem compra também. Quem compra é chamado de? Como na lei? Receptador. Ai, Jesus, essa doeu, né? Quantos receptadores temos aqui?
Não, pastor, mas todo mundo faz isso. Mas Jesus não nos chamou para fazer conforme todo mundo, mas conforme Ele. O cristão precisa entender que o plágio é roubo. Está na sua revista, tá? E eu concordo. Uma vez que se constitui na apropriação indébita de algo que pertence a outro. Grava você um CD e vai ver ele sendo vendido a R$3 lá no camelódromo. Olha o que o autor diz. Como exemplos de plágio, citamos o uso parcial, integral ou conceitual de obras literárias, músicas, peças teatrais, sermões, pensamentos, discursos, imagens. Seja qual for a motivação, o plágio é desonesto e anticristão. Disponibilizar o trabalho intelectual alheio sem a devida permissão é desconsiderar os custos daquela produção e o direito que aquele que o produziu tem sobre o trabalho. A Bíblia diz que o obreiro é digno de seu salário. Usar imagens e falas para desdourar o nome de alguém, com o pretexto de defender os interesses do Evangelho, preservando-se no direito ao anonimato, é pecado. Pirataria. A pirataria constitui-se na reprodução, cópia de um produto alheio para fins comerciais. Portanto, tal prática consiste-se em roubo e extorsão, com sanções previstas em lei. É grande o prejuízo causado pelos piratas às indústrias de roupas, brinquedos, bolsas e calçados, mas principalmente à indústria fonográfica. A minha sogra, que faleceu já, ela tinha uma confecção, e eu me lembro que uma vez ela que criava as roupas. Irmãos, a velocidade do pecado é muita. Um dia a família tinha uma lojinha na Bernardo Saião que vendia as roupas que ela produzia. Irmãos, ela colocava uma blusa hoje de manhã, à tarde já tinha modelos da mesma blusa nas outras lojas. Igualzinho a cópia. É comum a reprodução de filmes, CDs e DVDs evangélicos. No entanto, os que reproduzem e comercializam tais produtos incorrem em crime. É crime, irmãos. Primeiramente, não é a igreja que está te exortando. É um crime. E os que adquirem tais materiais, também. A palavra de Deus exorta enfaticamente aqueles que servem do serviço do seu próximo sem lhes pagar isso. Jeremias 22:13. Depois você vai ler em casa. Para terminar, firmados na verdade. E aí, pastor, como resolver isso? Os salvos em Cristo estão firmados na verdade. Dessa forma, não pode haver contradição alguma no salvo, mesmo porque o Espírito Santo habita nele. A verdade é um estado exclusivo, intocável, inviolável, inegociável daqueles que servem a Cristo. Olha o que é verdade. Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. Diga comigo, verdade é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação de que é correto, aliás, do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. A verdade é muitas vezes desacreditada e o ceticismo é a descrença ou incredulidade da verdade. Aquele indivíduo que tem predisposição constante para duvidar da verdade é chamado de cético. Você está aqui no culto pregando a verdade e ele está sentado e duvidando. Não é muito bem assim que a palavra diz, não. Ele duvida de tudo que é verdadeiro. A verdade, olha só, irmãos, é relativa, pois alguns fatos podem ter sido verdade no passado e não serem mais no futuro. Exemplo, no passado as pessoas consideravam ser verdade que o planeta Terra era plano. Lembram quando estudaram? Isso era uma verdade.
A verdade também pode ser verdade para algumas pessoas e para outras não, dependendo da perspectiva de cada um. Essa é a verdade relativa. A verdade absoluta é aquela que é verdade todo o tempo, em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa é verdade para todos. Exemplo: todos precisam de ar para respirar. Amém? As pessoas não podem viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Essa é uma verdade absoluta. Meus irmãos, você foi chamado, eu fui chamado para viver firmado na verdade. Mentira não é para nós. Diga comigo, a mentira não é para mim, porque ela tem um pai, e ele não é o meu pai. O meu pai é o pai da verdade, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Absolutamente ninguém vai chegar a Deus, vai chegar ao céu por uma mentira ou mentindo. A Bíblia é tão enfática que ela diz que os mentirosos não vão herdar. Não vão herdar. Que Deus possa nos alimentar nessa manhã com essa palavra. Que Deus possa edificar a minha vida, a sua vida, o meu caráter, o seu caráter. Que saiamos daqui hoje mais íntegros, mais honestos, mais justos, mais retos, mais puros, mais homens e mulheres de Deus, que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai santo, Pai de amor, Pai querido, Deus de toda justiça, de toda retidão, de toda verdade e santidade. O Senhor é Deus e não há outro. Obrigado porque o padrão que temos a seguir é um padrão excelente, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desceu nenhum milímetro daquilo que o Senhor já determinou. Obrigado porque Jesus Cristo não falhou, Ele não mudou, Ele não alterou a lei, Ele não alterou a graça, Ele não alterou o caráter, Ele não alterou a sua personalidade, Ele não alterou e nem adulterou as leis espirituais. Ele cumpriu fielmente todas elas. Por isso, Senhor, o nosso Senhor Jesus pôde e Ele está assentado à tua direita. E por isso, Senhor, que os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins podem cantar, podem dizer, podem aclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso que os anjos podem dizer: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, maravilhoso, majestoso, sublime, exaltado sobre as alturas é o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és e pela manifestação do Teu caráter no meio da Tua igreja. Nós o reconhecemos, Deus, como sendo Deus santo, Deus justo e Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar.
E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.